Olá galera vascaína, olá gigantes vascaíno. Esse é o canal Vasca Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações vamos trazer informações sobre a venda da SAF do Vasco, vamos falar sobre o sorteio da Copa do Brasil, vamos falar também, pessoal, sobre a venda do Ryan, e o Vasco pode colocar uma boa grana no bolso. Mas antes, eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma possa reconhecer o meu trabalho e divulgar para mais torcedores vascaínos espalhados por esse Brasilzão, pessoal. Galera, vamos falar sobre a venda da SAF. O presidente Pedrinho ontem falou numa entrevista que está muito próximo de dar um grande passo com relação à venda da SAF. Mas falou também que não vai dar datas. E falou que nesse ano de 2026 será concretizada a venda da SAF do Vasco. Sabemos que é uma grande negociação, uma negociação bilionária nisso. Informações que pode passar até de 2 bilhões de reais. Com essa negociação, o Vasco vai melhorar muito financeiramente, né? Tem a reforma de São Januário, tem a reforma do CT, dá uma melhorada no CT ali. E, pessoal, é ter paciência, é uma negociação bilionária, não é feito de um dia para a noite. E já foi revista e revisada pelo corpo jurídico do Vasco, tanto do Vasco como da empresa de Marcos Lamáquia. Tudo irá acontecer no seu devido tempo, pessoal, tá ok? Galera, agora vamos falar sobre a venda do Ryan. Aí perguntam, por que a venda do Ryan? Por que está falando do Ryan? Porque ontem no vídeo eu falei sobre a venda de Ryan, mas não expliquei. Grandes clubes da Europa, pessoal, estão interessados no Ryan. O Ryan está se destacando lá na Inglaterra, está fazendo gol, está dando assistência. Ryan, sabemos que o Ryan é um garoto jovem de grande valor, tem um grande futebol, o garoto joga demais e está se destacando lá na Inglaterra. E PSG, clubes como PSG, Arsenal e Real Madrid e outros estão interessados, estão sondando o Ryan. Eu creio, o Ryan agora foi convocado para a data FIFA, eu creio que depois da Copa do Mundo, principalmente se o Ryan se destacar, vai ser valorizado mais ainda. O Ryan tem condições de assumir ali uma vaga ali na Copa do Mundo. Ryan é grande jogador, isso aí, pessoal. Então, se acontecer qualquer venda, o Vasco coloca uma grana no bolso, tem uma porcentagem. Então, a cláusula lá, quando o jogador é negociado, aquele time que projetou o jogador tem uma certa porcentagem aí. A quebra de contrato a rescisão do contrato do Ryan, 600 milhões de reais. Agora, né? Imagine se ele se valorizar. Então é isso aí, pessoal. O Ryan nos deu muita alegria e está se destacando lá na Europa. Valeu? Aí agora vamos falar sobre o sorteio da Copa do Brasil que aconteceu ontem. Aconteceu ontem, o Vasco vai pegar o Paysandu. Vai pegar o Paysandu pela a quinta fase das oitavas de final. É jogo de ida e de volta. O jogo de ida, o Vasco vai jogar lá na casa do Paysandu entre 22 e 23, com o jogo de volta 22 e 23 de abril e o jogo de volta entre 13 e 14 de maio. Esse vai ser o jogo. O Vasco vai jogar por aí na Copa do Brasil contra o Paysandu. É o primeiro jogo da Copa do Brasil. E aí, pessoal, vai começar a maratona de jogos. Você vê o Vasco, no momento, ontem e hoje, o Vasco deu folga aos titulares, Renato Gaúcho deu folga aos titulares e está treinando com os reservas, com a base. Amanhã os titulares estarão de volta para começar o treino. O Renato vai ter entre 9 e 10 dias para treinar os jogadores, testar, treinar a parte tática, física, ver ali onde o Vasco está sempre falhando, corrigir algumas coisas, alguns erros
E é isso aí, cara. Vai ter 10 dias para treinar. Renato Gaúcho, sabemos que o Renato Gaúcho é um grande treinador. É, esse lado do campo ele conhece muito bem, que foi um grande atacante, um grande centroavante. E ele conhece muito bem essa área aí, já vem muito bem como treinador, vitorioso que é, e vai dar tudo certo. O Vasco não tem um grande elenco, né? Como o Renato falou na entrevista, que o Vasco não tem esse grande elenco. Tem bons jogadores, mas falta jogadores para usar durante esse campeonato. São 3 campeonatos que o Vasco vai passar a disputar agora. Na volta, na volta da data FIFA, né? O Vasco, dia 1º de abril, o Vasco vai pegar o Curitiba, né? Vai enfrentar o Curitiba lá na casa do Curitiba. Depois o Vasco volta para o Rio para enfrentar o Botafogo. Né? O mando do campo é do Vasco. Não sabe se o jogo vai ser em São Januário ou no Maracanã. Depois o Vasco vai à Argentina pegar o Barraca Central da Argentina pelo primeiro jogo da Copa Sul-Americana. E vamos ver se o Vasco consegue um resultadinho ali, um ponto ou uma vitória, quem sabe, para o Vasco dar uma disparada na Sul-Americana. Depois o Vasco volta para pegar o Remo, vai lá direto para enfrentar o Remo fora de casa. Depois o Vasco volta para o Rio para enfrentar o Audax, o Audax italiano do Chile. E para você ver, é uma maratona muito grande de jogos, os jogos de ida, de volta, viagem para fora do país, viagem aqui dentro do país mesmo. Então o Vasco tem que ter uma boa estrutura, um bom elenco, né? Jogadores preparados fisicamente, porque vai ser cansativo essas viagens de ida, de volta, viaja aqui no Brasil, viaja para fora. Né? Lembrando que a chave de grupo do Vasco na Sul-Americana é Vasco, Olímpia, Audax italiano e Barraca Central da Argentina. E o Vasco vai ter que confrontar esses 3 times aí. Claro que vai ter viagem jogo aqui no Brasil e vai ter que sair para jogar fora o jogo de ida e de volta lá fora, nesses países, no Uruguai, né, no Paraguai, o Olímpia é do Paraguai, o Audax é do Chile e o Barraca Central da Argentina. O Vasco vai ter que viajar para esses países para fazer o jogo lá fora. Vai ser muito desgastante, né? Além disso, ainda tem a Copa do Brasil que está começando também. Então, serão 3 competições e o Vasco tem que estar preparado para enfrentar esses times. Com certeza o Vasco vai se dar bem nessa primeira fase da Copa do Brasil. Também na Sul-Americana, o Vasco com certeza vai passar nessa chave. Lembrando que na Copa Sul-Americana, o primeiro colocado vai para oitavas de final, então o Vasco vai se dar bem, com certeza, aí na Sul-Americana. O Vasco precisa de ganhar a Sul-Americana nos tempos modernos, porque o Vasco ganhou um campeonato aí há 78 anos atrás, que valeu pela Sul-Americana, e vamos ver, o Vasco, com certeza, tem fé em Deus que nessa temporada o Vasco vai nos dar alegria, vai nos dar título, né? A alegria para essa torcida. O Vasco está merecendo, é um grande clube, é um gigante, precisa de títulos, que está tempo que a gente não comemora um título. Tá ok, pessoal? Por enquanto é só. Eu peço a sua ajuda, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por esse Brasil inteiro, pessoal. Tá ok? Tchau. Muito obrigado, pessoal. Um bom dia a todos.